que bom ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz. Se você ainda não conhece o programa, eu te convido a se inscrever no canal e maratonar os mais de 40, 50, quase 60 episódios que compõem as 3 temporadas do Eu Que Fiz. Esse é o episódio de número 14 da terceira temporada do Eu Que Fiz. E o convidado desse episódio, ele tem 59 anos, ele é engenheiro de mixagem, ele grava e mixa discos. E nesse episódio ele vai apresentar um livro. Não é sobre música, não é sobre mixagem, é sobre amor. Ele vai apresentar o livro A Feiticeira de Santa Teresa. Eu estou falando do João Damasceno. Esse livro saiu pela editora Frois e é um livro que conta uma história recheada de desejo, amor, uma pitadinha de mistério e feitiçaria. Bom, eu não vou dar spoiler e eu vou deixar você com o convidado desse episódio. Então fique agora com o episódio 14 da terceira temporada do Eu Que Fiz, com o João Damasceno falando do livro A Feiticeira de Santa Teresa. Meu nome é João Damasceno, sou o autor do livro A Feiticeira de Santa Teresa, lançado pela editora Frois. Gostaria imensamente de agradecer ao Portal Revoluta pela oportunidade de vir falar sobre o meu livro para vocês e deixar claro que é um grande prazer. Seria o amor um feitiço? Se sim, somos todos feiticeiros ou vítimas, dependendo da história que se conta. Esse é um livro que fala sobre a história do amor e seus desvios, de como um amor intenso pode se transformar em ódio quando vivido numa relação tóxica. Ambientado no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, o livro tem como cenário uma mulher deslumbrante, um terreiro de candomblé, e é passado inteiro vivido completamente no mundo dos grandes eventos e shows de música. Bom, a inspiração que eu tive para escrever o livro foi o compromisso, foi a verdade, um compromisso de poder contar realmente o que aconteceu em tudo isso que passou, no que eu vivi. Essa é uma história verdadeira, muito louca, engraçada, irônica, triste, apaixonante, que dá raiva, que faz você querer ter vontade de vivê-la. Essa história foi vivida num curto período e vivemos nesse curto período que outras pessoas não viveram por uma vida inteira. Então, a inspiração verdadeira, genuína, foi a minha vontade de dar uma resposta elegante a tudo que aconteceu. Porque você vive as coisas acontecem, e no final você fica com muita coisa engasgada dentro de você, você tem vontade, teve vontade de dizer, de botar para fora, na hora não conseguiu, e com o livro eu tive a oportunidade de falar a verdade, para quem lê o livro saber exatamente o que aconteceu conosco, como é a história e quem é a feiticeira. Sim, eu sou um personagem da história. Inclusive, na história, o personagem tem meu nome. Eu sou exatamente a pessoa que eu narro aqui nessa história, de como eu vivi, de como eu senti, de como eu passei por tudo isso que aconteceu. Essa história, ela não tem pé, cabeça, meio ou fim, mas ela foi uma história verdadeira e foi vivida diariamente, literalmente por mim. Então, definitivamente, esse personagem do livro sou eu. O cenário da história teve muito a ver com a minha realidade. A casa da feiticeira, o barracão do candomblé, o carro onde andávamos, os lugares que íamos, os shows, os eventos, tudo isso fez parte da minha história com ela. Hoje em dia,
isso ficou para trás. Embora algumas coisas permaneçam, boa parte disso passou, como é de se esperar. Mas enquanto isso foi vivido, a história era exatamente esse cenário, e o cenário era a história. Os dois se misturavam num só e eram um só. E isso fazia parte dos meus dias, da minha vida e do meu tempo. A Feiticeira de Santa Teresa é com certeza a mulher mais deslumbrante e apaixonante que os meus olhos já viram e as minhas mãos já tocaram. Ela era perfeita em tudo. Tudo que ela fazia bem, a capacidade dela era algo louvável, a perfeição era total. Mas tudo tem dois lados, e ela também era perfeita para o lado do mal. Ela tinha uma patologia chamada Síndrome de Comportamento Narcisista, cuja principal característica é a completa falta de empatia ao sentimento alheio, fazendo que fosse impossível sobreviver e ficar vivo ao lado dela. Ela era completamente perfeita, como eu já disse, tanto para o bem quanto para o mal. Ela era uma pessoa interesseira, ela jamais chegaria perto, faria amizade ou teria qualquer vínculo com alguém a qual ela não pudesse lucrar algo. Isso foi uma coisa muito triste de descobrir, mas as pessoas são as pessoas e você vai se adaptando até quando não é mais possível. Um dia chegou um dia que não foi mais possível. A grande mensagem desse livro, provavelmente, se diz respeito a se apaixonar. Como isso acontece, como isso te pega pelas pernas, o que te faz sentir, o que te faz manter vivo, o que te mata, o que te faz sofrer. Se apaixonar é algo delicado. Hoje em dia é muito fácil você se apaixonar pelas pessoas, você conhece as pessoas nas redes sociais, se encanta com elas e vai conviver com elas até a hora que você descobre que o verdadeiro mundo que ela vive, que ela respira, não é exatamente o que ela passa nas redes ou tenta lhe mostrar. E aí é tarde, porque você já está completamente apaixonado, escravo do desejo, do gosto do corpo, do cheiro. E então, respondendo à pergunta, o livro é um testemunho vivo de como é se apaixonar, os perigos que isso traz e os prazeres que isso também traz. O livro A Feiticeira de Santa Teresa é um livro sem capítulos. Eu jamais imaginei dividi-lo em capítulos, porque ele foi escrito e vivido num só fôlego. Desde o primeiro dia que eu cheguei na casa da feiticeira até o último dia que eu saí, foi um fôlego só, foi uma respiração só, do começo até o fim. Como eu falei antes, nós vivemos em 4 meses o que casais não vivem numa vida inteira. Nós fomos do começo até o fim numa velocidade de 0 a 100 segundos. Nós vivemos realmente intensamente tudo isso de uma vez só. Então é impossível imaginá-lo ser dividido em capítulos, porque ele não foi vivido dessa maneira. Não houveram intervalos, não houveram bonanças, não houve descanso. Ele foi inspirador, impulsivo e insensível do começo ao fim. Esse livro tem várias curiosidades. Poderia falar horas sobre isso, mas para resumir, eu diria que esse livro, A Feiticeira de Santa Teresa, ele tem vida própria. Eu desisti desse livro, de escrevê-lo várias vezes.
pensava, eu não vou escrever isso, não vou contar essa história, ninguém vai querer ler, isso é uma história que só diz respeito a mim. E desistia, esquecia. E quando eu esquecia, alguma coisa acontecia que ele voltava à vida. E foi indo assim do começo até o fim. Eu levei praticamente 2 anos para escrever esse livro, exatamente por conta desses hiatos. A primeira vez que eu desisti, eu tive a ideia do nome, apareceu o nome, ele tinha um título provisório e o nome caiu feito uma luva. Aí passou mais um tempo, eu desisti de novo, fui gravar num estúdio, apareceu uma pessoa, fez a capa do livro, a capa foi fundamental para ele seguir, eu sou apaixonado pela capa, eu e muita gente. Aí eu desisti de novo, o tempo foi passando e um dia eu acordei com a ligação de uma pessoa da editora Frois me oferecendo um contrato, me acenando com um contrato de 5 anos para escrever o livro. Eu fiz nesse livro tudo, fiz tudo sozinho, do começo ao fim. Mas um dia eu fui gravar, eu trabalho como engenheiro de mixagem, eu mixo discos, e eu fui mixar um disco num estúdio, numa produtora, e o dono da produtora, que é um artista de muito talento, chama-se Valdir Neto, conversando com ele, falando sobre o livro, ele se propôs a fazer a capa, o desenho da capa e as gravuras que eu tinha em mente. Eu tinha pensado na capa, tinha pensado em todas as gravuras, mas não era capaz de desenhá-las. Então fui explicando para ele como eu queria, como eram as fotos, as gravuras, a capa, e ele deu a visão dele de uma forma maravilhosa. Por exemplo, essa foto da capa, que vocês estão vendo, é uma lembrança nítida na minha cabeça da primeira noite que eu fui na casa da feiticeira. Isso é a piscina da casa dela, com a lua nos olhando, o gato, que era um gato branco, que é personagem do livro, e uma cobra, que também é personagem do livro, que vocês vão ter que ler o livro para saber por quê. Mas, uma vez que eu falei isso a ele, como eram as ideias, como eram as imagens, ele fez um trabalho brilhante, maravilhoso, e a capa é linda. Bem, eu não me considero um leitor voraz. Meu contato com as palavras, com a literatura, vem muito mais das palavras cantadas do que escritas. As letras das músicas sempre me chamaram muita atenção, sempre me fizeram pensar e sentir muito. Eu li muitos livros, li todos os clássicos da literatura infanto-juvenil. Meu primeiro livro foi Robinson Crusoe, como qualquer criança. Depois passei a ler biografia de pessoas a quem eu admirava. Hoje em dia eu tenho lido mais, bem mais, porque eu descobri que tem tantas coisas maravilhosas escritas, se as pessoas soubessem, é tão enriquecedor, faz um bem tão grande a você quando você começa a entender esse mundo, que existe esse tipo de caminho. Então, a minha história, o meu envolvimento com a literatura vem e vai mudando e continuará mudando até o fim. Meu livro de cabeceira é O Pequeno Príncipe. Aquele, para mim, é um livro mágico, uma viagem. Você fecha os olhos e imagina um céu cheio de estrelas. É um livro para criança, cheio de frases nas entrelinhas, cheio de mensagens que não são para as crianças. Então, sempre que eu já o li e reli várias vezes, toda vez que eu leio eu aprendo e entendo alguma coisa nova. Então, definitivamente, se eu tivesse um livro na cabeceira, seria O Pequeno Príncipe. Talvez depois dele, Alice no País das Maravilhas, que é um livro brilhante e que também para criança não tem nada. Bom, meu calo literário é o livro de um músico
chamado Steve Luckett, a quem eu admiro muito. É um livro difícil de ler, porque ele é todo em inglês, e pior, ele é no vocabulário da Califórnia, cheio de gírias, cheio de expressões que nós não estamos acostumados. Eu ganhei esse livro de uma amiga minha que me trouxe ele de presente em Nova York, e eu sempre vou lendo ele até um ponto que eu paro e recomeço. Desisto, deixo um tempo, leio de novo, recomeço. E eu já pensei por que eu faço isso, e a resposta que eu encontrei foi porque no dia que eu chegar ao fim acabou. E foi um livro que eu esperei durante muitos anos para sair, para poder ter nas mãos e para poder ler. Então eu vou ficar lendo ele até o fim, até eu não poder mais. Minha mania literária com os livros são muitas. Agora, entre todas, as mais especiais são o prazer de comprar um livro, de escolher o livro, de ir num sebo e passar uma manhã procurando, achando coisas. Entende? O cheiro do papel, o fato do livro, de quando tem 200 páginas, ficar em pé sozinho, se sustentar pelas palavras. Isso é extraordinário. Que me perdoe o mundo digital, mas ler um livro num e-book é uma coisa completamente chata, desagradável e sem graça. Nada como ter o livro nas mãos, folheá-lo e ir sentindo tudo que ele tem para te dizer. Bem, e como uma coisa leva a outra, eu gostaria de indicar o livro de um grande amigo meu chamado Fernando Moura, que escreveu um livro que se chama Trilhas Sonoras. Ele é um músico excepcional, já fez muitas trilhas sonoras, ganhou muitos prêmios por isso. E o livro dele conta exatamente o processo que se leva, como é feita uma trilha sonora, do começo ao fim. E ele é muito bem escrito, é uma viagem ler o livro dele. Então, se eu pudesse recomendar um livro às pessoas, eu recomendaria esse, Fernando Moura, Trilhas Sonoras. Misterioso, né? Tem um ar ali que envolve a gente fica curioso, querendo saber o que aconteceu, né, nesse bairro tão artístico e boêmio do Rio de Janeiro, que é Santa Teresa, e com essa feiticeira, e com o próprio João, que faz parte do livro, né? É um personagem do livro, já que ele está contando a própria história. E assim, o João, ele se entregou muito para esse livro. Ele usou as horas livres que ele tinha em aviões, camarins, palcos, hotéis, né? Ele trabalhando com música, tá sempre de um lado para o outro. Ele ficou escrevendo lá no iPhone 6 dele o livro, a história, né? Ele resolveu descarregar tudo que ele sentia lá no iPhone 6 e transformou tudo isso nesse livro que ele apresentou aqui no episódio pra gente. Ficou curioso? Quer ler? Então, eu vou deixar aqui na tela o Instagram do João Damasceno para você acompanhar o trabalho dele e tudo mais. E na descrição do vídeo vai ter o link para poder adquirir o livro, tá bom? E nesse episódio a minha dica vai ser uma livraria. Sim, eu descobri uma livraria no Instagram, né? Ela não é daqui da minha cidade, não é do Rio de Janeiro, nem muito menos de Nova Iguaçu, mas ela é de Ribeirão Preto. Eu estou falando da livraria A Degustadora de Histórias. Eu nessas andanças aí, procurando, né, conteúdos voltados para a literatura, eu descobri o Instagram da Degustadora A Degustadora de Histórias. E gostei muito da forma com que eles falam sobre literatura no Instagram deles. E aí descobri que além de ser um Instagram, é uma livraria, um sebo, e também produz alguns eventos literários, né? Na loja física, né, eles têm uma feirinha permanente de doação e troca de livros, o que é uma coisa muito legal, né? Então, assim, quem é da região de Ribeirão Preto e puder conhecer a loja, visitar a livraria Degustadora de Histórias, eu vou deixar aqui, ó, o Instagram, porque aí dá para saber, né, tanto dos caminhos virtuais quanto físico para conhecer essa iniciativa super bacana.
Eles costumam fazer rodas de leitura, sarau, enfim. Tem uma série de fazeres literários e apoio à literatura que essa galera da Degustadora de Histórias faz e que eu acho bacana a gente apoiar. Então siga lá a rede da Degustadora de Histórias. Não tenho nenhum contato com eles. Na verdade, foi uma rede social que eu achei interessante e um perfil que eu achei interessante. Resolvi trazer para apresentar aqui no Eu Que Fiz. E então assim, não é nenhuma, não é um publi não, viu? É só mesmo por apoiar quem apoia a literatura. Então é isso. Conhece alguém que faça alguma coisa pela literatura, pelo fazer literário, pela produção literária, por instigar a leitura ou a escrita? Me manda aqui no euquefiz@revoluta.com um e-mail contando quem é essa pessoa, que projeto é esse, se é uma biblioteca comunitária, se é uma livraria, um sebo. Me manda que aparece aqui num dos episódios do Eu Que Fiz, tá bom? Então, chegamos ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a você que está sempre aqui assistindo aos episódios do Eu Que Fiz e que acredita no meu trabalho com o Portal Revoluta. Digo que só arte salva. Te convido, se você ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever, a compartilhar nos seus grupos do WhatsApp o link do canal para que mais pessoas possam conhecer o canal. E te convido a abrir um livro. Abra um livro e se permita conhecer novos mundos, novos universos, mesmo sem sair de casa. Lembrando, né, o que a Elisa Lucinda fala, e eu li durante a pandemia essa frase dela que eu acho sensacional, que um livro é a passagem mais barata para você viajar, né? É só abrir a página do livro e você já está viajando. Então, até o próximo episódio. Um beijo e tchau!